Olá pessoal, estou aqui de volta com vocês, Carlos Jacobino, paraibano da cabeça grande que lhes fala, né? Bom, pessoal, no vídeo passado a gente trouxe as primeiras informações, né? O primeiro direcionamento, tiramos as primeiras dúvidas sobre a certificação PMP, eu me apresentei, e também sobre a elegibilidade, ou seja, quem pode se tornar elegível para fazer o exame ou não. A partir desse vídeo, nós vamos começar as dicas, né, sobre a preparação para o exame, e inclusive já vamos mostrar um exemplo de uma questão na prática. Bom, muito bem, eu espero que você aproveite esse vídeo de hoje e que a gente consiga avançar um pouco mais na sua preparação para a certificação PMP. Vamos lá? Vamos para o material? Bom, a preparação, né? Então, observe sempre a terminologia e os conceitos do PMBOK. O exame mede o seu conhecimento do PMBOK. Bom, na verdade, o exame mede o conhecimento do PMBOK, mas aplicado a questões práticas, a situações. 90% ou mais das questões de prova não serão conceituais, serão questões situacionais. E na prática, como é que isso funciona, Carlos Jacobino? Qual é a dinâmica? Ora, em vez de se fazer uma pergunta meramente conceitual, por exemplo, qual é o menor nível da EAP? Todo gerente de projeto, que pelo menos aqueles que merecem passar na prova de certificação PMP, sabem ou vão saber a partir desse curso que o menor nível da EAP é um pacote de trabalho. Mas não acho que essa questão vai cair na prova. Dificilmente uma questão como essa cairá na prova. As questões de prova, elas apresentam uma situação real de um projeto, ou hipotética, né? E você, como um gerente de projeto experiente, tem que escolher dentre as 4 alternativas de resposta aquela que melhor responde o problema, né? Então, é muito importante a gente focar nas questões e se preparar para responder as questões usando como base as terminologias, os termos, as expressões e a semântica que o PMI dá para determinadas palavras. Eu vou dar um exemplo prático para você sobre isso daqui. O termo tarefa. Tarefa. Todo projeto tem uma série de tarefas. Na sua casa tem tarefas domésticas, na escola você tem a tarefa escolar. O projeto, nós também temos tarefas. Só que o termo tarefa não é um termo do vocabulário comum do PMI. Você não vai encontrar tarefa dentro do PMBOK. O que você vai encontrar? Você vai encontrar atividade do cronograma ou pacote de trabalho. Então, se você na prova achar a palavra tarefa como um item de resposta, pode eliminar, porque provavelmente aquele item está errado. Então, são dicas como essas que nós vamos dar ao longo do curso para facilitar, encurtar o seu caminho de preparação para a certificação PMP. Observe a terminologia. Um outro exemplo é o Gantt, né? O gráfico de Gantt que tem no Project. Você usa o Project? Como gerente de projeto, no Brasil principalmente, dificilmente um gerente de projeto que está se preparando para a certificação PMP não conhece, não usou o MS Project da Microsoft. Dentro do Project você tem as duas palavras, você tem as tasks, as tarefas, se for em inglês, ou tarefa mesmo em português, e o Gantt. O PMI não chama de Gantt, ele chama simplesmente de gráfico de barras. Então, por isso que nós temos que focar nas terminologias e nos conceitos do PMI. Cuidado, simplesmente ler ou decorar o PMBOK não é suficiente para passar no exame, né? A gente vai explicar um pouco do PMBOK mais à frente, né? Eu falei isso no vídeo passado, vou repetir agora. Nós teremos aqui um vídeo específico para falar sobre o PMBOK e as mudanças em relação às versões anteriores, né? Ao Project Management Body of Knowledge, né? E não é PMBOK, né? Como a gente ouve falar por aí, né? Não é um livro, né? Não é um book, é BOK, né? Um corpo de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Então, ler somente o PMBOK não é suficiente. Por quê? Porque o PMBOK não é um livro, ele não é uma metodologia, né? O pessoal da UNB e do CESP, se tiver alguém assistindo aqui ao vídeo, por favor, me perdoe, data máxima venha, né? Ou seja, com todo respeito, utilizando um termo que vem do jurídico, né? Do juridiquês, com todo respeito, utiliza erradamente o PMBOK, a definição de PMBOK dentro das provas de concurso público, né, do CESP, eles chamam de metodologia. O PMBOK não é uma metodologia, porque o que é uma metodologia? Uma metodologia é um passo a passo.
Uma metodologia é um caminho que para ser seguido para você conseguir realizar um determinado trabalho. O PMBOK não é isso. Carlos, o PMBOK não é uma metodologia? Não. O PMBOK não é uma metodologia. Por quê? Primeira questão, você tem a ideia de uma metodologia como uma receita de bolo. E nem todo bolo é igual no mundo do gerenciamento de projetos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for estudar o próprio conceito de projeto, nós vamos falar sobre unicidade, né? Todo projeto é único. Então, se o projeto é único e todo projeto é único, não existe uma forma, um segredo mágico para gerenciar todos os projetos. Então, o PMBOK não é uma metodologia, né? O PMBOK é um guia que tem um conjunto de conhecimentos, um corpo de conhecimentos, aquilo que a grande massa, a grande academia dos pensadores, dos gerentes de projeto e das pessoas que trabalham com gerenciamento de projetos no mundo, elegeram como as melhores práticas. Então esse conjunto, né, na verdade esse subconjunto, né, não vamos aqui ser arrogantes e achar que todo o conjunto de conhecimentos está dentro do PMBOK, mas esse subconjunto das melhores práticas, ele pode e deve ser usado pontualmente para resolver cada questão. Bom, então se ele é um guia, tem um exemplo muito prático e interessante para falar para vocês. A lista telefônica. Você, por acaso, já pegou um copo de café com leite, de cappuccino, de chá, sentou naquela poltrona confortável e disse assim, agora eu vou ler a minha lista telefônica? Aliás, gente, lista telefônica é coisa para quem é velho igual eu, né? Porque hoje em dia nem tem mais isso, né? Mas na época que existia, era um guia. Você ia lá, você não fazia isso. Por quê? Porque você só acessava a lista telefônica pontualmente quando você precisava do telefone do especialista em eletricidade, de um eletricista, porque teve um problema elétrico. Aí você lá procurava eletricistas, achei o telefone. Então o PMBOK é a mesma coisa. Ele é um guia, eu preciso decompor o escopo do projeto. Deixa eu ver dentro do PMBOK quais são as ferramentas para decomposição do escopo. Tem um negócio que se chama, na versão em inglês, Work Breakdown Structure, né? Estrutura de decomposição do trabalho. Em português, EAP, Estrutura Analítica do Projeto. É uma ferramenta para decomposição do escopo, está dentro do PMBOK, né? Então, vou fechar esse parêntese e vou voltar para o material, tá? Bom, as questões de prova elas serão situacionais, retomando do ponto que eu parei, né? Fechando o parêntese. Então, não adianta só decorar o PMBOK, mesmo que você decora. E olha, você teria que ter uma memória de elefante, porque são 47 processos, um calhamaço de entradas, ferramentas e técnicas e saídas, é muita coisa mesmo. Então, mesmo que você tivesse uma memória de elefante para conseguir decorar o PMBOK inteiro, não era suficiente para passar na prova. Por quê? Porque lá fala qual é a ferramenta, mas não fala como usar a ferramenta. Esse é o grande diferencial, é o tal do pulo do gato. Bom, vamos avançar aqui com o nosso material. A preparação, internalize os conceitos chaves e os processos de gerenciamento de projetos, né? Eu vou dar uma dica para vocês aqui, muito interessante, sobre os processos de gerenciamento de projeto. Todo processo, né, no processamento de dados, na teoria de sistemas, ele é uma entrada, um processamento e uma saída, né? Então, o PMBOK, já antecipando um pouco, dando uma dica para vocês, ele segue mais ou menos essa lógica. Ora, eu preciso desenvolver um cronograma. Então, eu tenho lá dentro da área de conhecimento do gerenciamento do tema, lá um processo chamado elaborar o cronograma. Construir o cronograma, né? Isso muda de tradução, mas veja bem, fazer o cronograma. Eu tenho um processo para fazer o cronograma. Qual é a entrada necessária para produzir um cronograma? Olha, eu preciso saber o que eu vou fazer, ou seja, eu preciso do escopo. O processo em si, eu preciso encadear essas atividades e eu preciso conhecer as durações dessas atividades. E a hora que eu terminar esse processo, o que eu tenho pronto? Entrada, processamento e saída. Se o processo é para fazer um cronograma, o que eu tenho? Um cronograma. Então a saída é o cronograma. Por vezes eu tenho algumas saídas, digamos assim, auxiliares ou complementares, que eu vou explicar, não vou entrar nesse detalhe ainda, porque a gente ainda tem que avançar bastante no cronograma. Mas internalize esses processos, né? Ou seja, você tem que conhecer cada um dos processos a fundo, saber o que significa, saber do que se trata aquele processo do gerenciamento de projetos, né? Então, não é decorar a entrada, a ferramenta técnica e a saída, é entender. E entendendo, por óbvio, a saída ela vai ser consequência de um bom entendimento. Na prática, se o seu processo é para fazer um sanduíche,
Quais são os itens da entrada? Olha, você precisa do pão, precisa do molho, precisa do recheio, né? Se vai ser um hambúrguer, o queijo. Ok, essas são as entradas. Quais as ferramentas? Você vai precisar de uma faca para cortar o pão, você vai precisar de uma chapa para poder esquentar o queijo em cima do hambúrguer, você vai juntar tudo aquilo, a ferramenta, né? No processamento. Qual é a saída? O hambúrguer. Então, se você entendeu, e esse exemplo é muito didático, o processo de fazer um hambúrguer, você precisa entender e compreender o processo de qualquer um dos 40 e tantos processos que tem no PMBOK. Por exemplo, termo de abertura do projeto. Se você souber o que é um termo, você vai saber quais são as entradas e as saídas. Você não precisa decorar, né? Essa é a minha abordagem, não é de decoreba. Dilua o período de estudo em 3 ou 4 meses. Faça um sprint de 120 horas. Carlos, mas 3 ou 4 meses? Precisa desse tempo todo? Bom, precisa desse tempo todo. Por que precisa desse tempo todo, Carlos Jacobino? A prova de PMP, ele é um desafio tremendo, é um desafio enorme. Não pela complexidade do tema isoladamente. Ou seja, se você pegar qualquer um dos processos, qualquer uma das entradas, ferramentas e técnicas de saída, qualquer uma das fórmulas matemáticas que você vai ter que aprender, e não precisa se assustar se você tem medo de matemática, é matemática básica, né? Basicamente você precisa entender bem o conceito e aplicar, mas veja bem, se você pegar qualquer um desses temas, desses tópicos, digamos assim, aplicáveis no exame de certificação, diligenciáveis, verificáveis no seu exame de certificação, nenhum deles é complexo, nenhum. Só que como o volume de conteúdo é muito grande, então isso se torna um desafio tremendo. O PMBOK tem, nessa 6ª edição, quase 700 páginas. O livro da Rita McCaury, né, que é uma grande referência inclusive a referência que eu vou te indicar para a certificação PMP, né, um livro que nós vamos utilizar, inclusive muitas questões de simulado, ele tem mais de 500 páginas. Então, você somar 1.200 páginas de leitura. E tem mais. A notícia é que você vai ter que ler mais de uma vez, né? Então, quando você soma todo esse conjunto de informações, conceitos e simulados que você vai ter que fazer, o desafio se torna tremendo, se torna muito grande o desafio de passar na prova de PMP. Portanto, você vai precisar de um período grande de preparação. Esses 3 ou 4 meses que estão descritos aqui no slide, eles são fundamentais para que você consiga assimilar o conteúdo de forma gradativa. Porque nenhum gênio, por mais inteligente que seja, vai conseguir decorar todo esse conjunto de informações, essas 1.200 páginas, de centenas e centenas de questões de simulado que você vai ter que fazer de uma hora para outra. Ou seja, você vai precisar acumular os conhecimentos, as informações, camada após camada no seu cérebro, né? Outra hora a gente troca uma informação sobre a teoria da chuva, eu explico isso para vocês mais à frente, né? Sobre como o nosso cérebro, o nosso modelo cognitivo, ele consegue captar e armazenar as informações. Isso foi campo de estudo do meu mestrado, mas a gente troca uma ideia sobre isso num outro momento. Bom, seguindo aqui, na preparação. Então, a prova é muito extensa, são 4 horas, pratique, faça muitos simulados, né? E aqui vai uma dica muito importante, reproduza pelo menos 3 vezes a situação real da prova. Como assim, Carlos, reproduzir a situação real da prova? Ora, no dia a dia você vai terminar, por exemplo, de estudar a área de conhecimento de riscos, e aí vai logo em seguida fazer o simulado de riscos. E você vai ter um nível de acerto muito alto, é normal. Né? Você vai terminar um estudo de tempo, ou de escopo, ou de qualidade de comunicação, recursos humanos, aquisições, partes interessadas. Eu não sei qual área de conhecimento você vai estar estudando, mas se você fizer o simulado daquela área de conhecimento logo após ter estudado a área de conhecimento, por óbvio, você vai ter um desempenho bom. Só que na prova as questões caem aleatoriamente, uma de risco, uma de tempo, uma de custo, uma de qualidade, uma de comunicação, uma de recursos humanos, uma de aquisições, outra de partes interessadas, uma questão de integração, uma questão de ética, uma questão que não tem nada a ver, porque você tem um percentual grande das questões que são polêmicas, né? Vão cair, essas questões vão cair na prova de forma aleatória e você já tem, digamos assim, um decréscimo aí da sua média de
de assertividade nos simulados. Então você precisa simular a condição real de prova, ou seja, fazer 200 questões de uma vez só, pelo menos 3 vezes, é a minha recomendação, tá? Se você não fizer a condição real de prova, você não sabe de fato qual vai ser o seu percentual de acerto no simulado real, na situação real de prova. Tá? E não adianta também você, no simulado, estar tirando 65%, 67%, 70%, muito próximo do limite estabelecido pelo PMI. Por quê? Porque é muito comum, pelo nervosismo, pela própria dinâmica do dia da prova, você já não conseguir, na avaliação real, o mesmo desempenho que você tem nos simulados. Então, é melhor você ir para a prova quando tiver uma assertividade acima de 90% nos simulados, tá? Fazendo essa simulação 3 vezes da situação real da prova. Bom, gente, o nosso vídeo de hoje, né? Ou não sei se você está vendo 2 ou 3 vídeos seguidos, mas esse vídeo, pelo menos esse vídeo, ele está ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos avançar um pouco mais com as dicas, as premissas, as informações básicas, né? Aquelas que, digamos assim, serão as linhas mestras da sua preparação para a certificação PMP. Espero que você esteja gostando. Manda o seu comentário aqui na plataforma e nós vamos interagindo e fazendo desse curso aí algo gostoso para você, para que você, ao mesmo tempo que vá assimilando o conteúdo, também vá aprendendo um pouco de gerenciamento de projetos e de como essas ferramentas serão abordadas na prova e na preparação para a certificação PMP, tá bom? Grande abraço aí do Carlos Jacobino, até o próximo vídeo.